Só para vocês terem uma ideia da história. Saiu de uma multinacional para trabalhar numa revenda agrícola. Você achou que aquilo ali era o caminho para você começar a empreender. Comigo não tem plano B. É o plano A e o A tem que dar certo. E o pessoal me perguntava, Guilherme, mas se não der certo? Eu falei, não, vai dar certo. Não tem plano B. E aí, pessoal, de volta aqui no nosso, como sempre, não sei se é um podcast, se a gente chama de produção de conteúdo, tem um nome certo ainda não. Mas o negócio é que aqui a gente sempre traz a pauta de gestão, planejamento e muita contabilidade estratégica. E hoje a gente vai vir num formato diferente. Não é SharePoint, não é análise financeira. Pela primeira vez aqui no nosso podcast, ou melhor, no nosso humilde canal no YouTube, a gente resolveu trazer um dos clientes da Pro Resultado. Cara que começou do zero há poucos anos atrás, está crescendo no agronegócio, uma pauta que vocês sempre me viram falando aqui, eu nunca trouxe exemplo tão claro, tão pontual, mas hoje eu resolvi trazer aqui um dos nossos clientes do mercado agro, para a gente poder falar um pouco sobre como funciona o mercado agro no Brasil, o agronegócio em si, para a gente começar a ter ideia, conseguir passar para vocês uma ideia do tamanho desse mercado, que eu falo tanto, do potencial desse mercado e, principalmente, a gente vai trazer uma questão técnica aqui. A gente vai trazer, de forma prática, como que a consultoria ajudou ele nesse período, mas o foco não é esse, não é trazer a consultoria como ponto relevante. O foco principal é o negócio do cliente, é mostrar como que ele fez, só ajustar o microfone aqui, é mostrar como que ele fez o negócio dele crescer, o que a gestão financeira, o planejamento, a estratégia, principalmente a estratégia comercial, ajudou ele a ter os números que ele tem hoje, a crescer na forma que ele cresceu nos últimos anos. Então, sem mais delongas, sem enrolação, eu vou tentar arrancar desse cara um pouco da estratégia dele, porque vocês não têm noção do que esse cara já fez no sul de Minas. Então, sem mais delongas, eu apresento a vocês Guilherme, dono da Agrofert, da AGF Distribuidora e Café Virtuoso. Café Virtuoso, inclusive, que está aqui patrocinando a gente hoje, na nossa humilde novo cenário, da nossa tentativa de fazer um podcast aqui, ou gerar conteúdo, né, de qualidade para vocês. AgroHold, mas tem mais uma. Supercampo. Supercampo Distribuidora. É isso que eu sabia que tinha um outro nome. A GF ele roubou da gente, tá? É porque a nossa sigla para eles aqui dentro, ele gostou tanto que ele levou para ele. Então assim, vamos começar, Guilherme. É um papo de papo. Fala a verdade, eu roubei ele aqui durante a consultoria, que ele veio aqui em Belo Horizonte me visitar, na segunda-feira de carnaval. 9 e pouco da manhã, estava aqui na porta da empresa, né? Saiu lá do sul de Minas, quantos quilômetros daqui? 400 quilômetros para conversar comigo. Até me sinto importante nessa hora, tá? Até parece que o negócio aqui, a gente parece até que é bom de serviço. Mas vamos lá, Guilherme. Eu queria trazer para o pessoal aqui de forma simples, bater um papo tranquilo, esquece da câmera, finge que a gente está aqui só conversando sobre consultoria. E eu vou começar lá no início, quando a gente começou a conversar. Conta pra gente aqui um pouco só como que você começou a Agrofert, o que foram os primeiros passos que você deu com ela, certo. Como é que você decidiu ir pro agronegócio, montar podemos chamar de uma revenda agrícola, né? Um modelo Sim. de uma revenda agrícola que compra das grandes indústrias e distribui para os produtores. Mas eu acho que a revenda é muito mais que isso, né? Eu sempre falei com você, para mim, a revenda é prestação de serviço. Sim. É ensinar, levar conteúdo lá para o homem do campo, para o agricultor, para o dono da fazenda em si. Então, conta para a gente aí um pouco como que você entrou nesse mercado e por que você decidiu montar uma revenda. Cara, primeiramente, boa tarde. Boa tarde para toda a equipe aí, que vem acompanhando nós todo esse tempo. Te agradecer primeiramente pela parceria que temos aí no decorrer de terceiro ano? Terceiro ano de consultoria. Indo pro quarto agora, né? Dando esse apoio para nós lá. Como diz, concordando com algumas coisas, discordando com outras, e assim nós vamos construindo a ideia. Sendo pessimista de vez em quando, né? E assim nós vamos construindo as nossas ideias. Certo? É a questão de agradecimento mesmo, nesse primeiro momento, de acreditar nas ideias da gente que empreende. Tem hora que a gente quer correr um pouco, quer ir contra a luz.
E você vai nos mostrando o caminho e os direcionamentos que certo tem que ser tomado. E falar da importância um pouquinho aqui do agronegócio para o Brasil hoje. Sim. É bom, talvez a gente começar mostrando o tamanho do agronegócio, né? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Hoje nós temos o PIB do Brasil, que é em torno de 10 trilhões. O agronegócio hoje representa 2,5 trilhões. Daí chega a ser 25% de toda a riqueza que o país gera. É assim, é um negócio astrondoso. É muito grande. Muito grande. Pra você ter uma ideia, eu acho que é muito maior do que a mineração, que eu acho que é um dos ramos que as pessoas mais veem como um mercado muito... como se for, acho que as pessoas sentem que a mineração é um mercado muito promissor. Se eu conseguir vender algo para mineração, eu vou crescer, porque é um mercado muito grande. Mas se você compara a mineração com o volume que a gente tem no agronegócio, eu acho que a mineração não chega nem perto. Não chega não. E outra coisa, e o agronegócio tem a crescer muito ainda. A população mundial já está, em 2050, as projeções da ONU, se eu não me engano, é de 9,7 bilhões de pessoas. Sim. Isso daí, na hora que você retorna isso para o agronegócio tem que crescer em consumo em 30%, 40% ainda. E fora que, assim, uma coisa que é muito importante que nem todo mundo sabe, hoje, você sabe esses números melhor do que eu, porque eu acompanho, mas eu acompanho de longe, né? Hoje a produção média do Brasil, vamos pensar um cenário aí, café a gente é referência, não adianta discutir, né? Mas, por exemplo, no cenário de soja e milho, o Brasil deve estar produzindo o que por hectare? No cenário hoje, de soja. O Brasil soja hoje em torno de 68, 70 sacos hectare, média país. Pega desde o Nordeste ao Sul, sim, é uma média nessa faixa aí. Estados Unidos deve estar produzindo quanto? É o dobro. No mínimo o dobro, né? Os Estados Unidos já devem estar passando uma média de 100 sacas por hectare. Sim. Acho que o milho eles são mais referência que a gente, né? Soja a gente tem uma qualidade, a gente está chegando um pouco próximo do que eles fazem, mas no milho, ali no cinturão, né, dos cereais, a produção deles é no mínimo uns 30%, 40% maior do que a nossa. Sim. Claro, né? Tem geada que mata mais. Tem muito mais. Nós, brasileiros, temos adversidades, mas lá fora as adversidades são maiores, né? E as limitações de terra. Sim. Entendeu? E eles ainda conseguem produzir. Ou seja, na mesma quantidade de hectare que a gente tem hoje, a gente tem capacidade de aumentar a produção muito. Esse é o desafio da agricultura brasileira hoje, que é aumentar a produtividade dentro da mesma área, sem desmatamento. A gente tem acompanhado toda essa questão de desmatamento aí em nível mundial. O Brasil é olhado pelo mundo inteiro referente à questão de desmatamento. E o agronegócio hoje dá para crescer esses 30%, 40% que a gente está falando sem desmatar nada, sem derrubar uma árvore, entendeu? Só que tem que ter conscientização, tem que ter todo um trabalho a ser feito, a ser desenvolvido. Mas o país vai, assim, é referência mundial. Você falou em agronegócio, o mundo inteiro está de olho no Brasil, porque onde tem maior potencial de crescimento é o Brasil. A Índia tem, a Angola, o continente africano também tem, mas tem todas as limitações de moeda, de investimento, de geopolítica. Segurança jurídica, né? Segurança jurídica, entendeu? E o Brasil consegue fornecer isso tudo. E tem solos, e tem condição climática de sol, de chuva, de inverno, tudo. E dá para produzir nas todas as estações do ano. Sim. A gente então, produz de verão a verão a gente produz aqui, né? Tem safrinha, tem safra. E eu gosto de comparar o Brasil um pouco com os outros países, porque os Estados Unidos, por exemplo, ele tem uma capacidade muito grande de produção, principalmente pela tecnologia, né? Sim. O pequeno produtor lá hoje tem acesso a uma tecnologia que às vezes o médio aqui não tem. Sim. Então, um pequeno produtor já tem sua própria colheitadeira, já tem sua própria pulverizadora, já tem seus implementos para conectar ali a colheitadeira dele, ele já tem vários implementos disponíveis. Então, ele consegue produzir com uma estrutura muito melhor do que a gente. Sem dúvida. Essa, para mim, é uma primeira visão que muda muito o cenário de lá. Mas, em contrapartida, a gente tem potencial de crescimento. E muito. Em comparado, assim, talvez, eu acho que a Rússia tem um potencial de crescimento. O continente africano também tem, mas a gente estava até conversando naquele dia, né, que eu tinha um cliente que ofereceram para ele, se ele quisesse pegar lá era Angola? Acho que era Angola. Abrir... não era 10 mil hectares? Acho que era para abrir 10 mil hectares, 10 ou 40 mil hectares. Uhum. De solo, ele poderia abrir e ter uma concessão lá de 30 anos. Sim. O problema é, até para dar um pouco do número do agronegócio, vamos colocar que eu quero abrir uma terra virgem, praticamente, né? Tem muito tempo que ninguém faz nenhum manejo na terra. Uhum. Vamos começar a fazer um manejo ali de soja. Quero começar a fazer um manejo de soja. Primeiro ano,
quanto que eu tenho que colocar de fertilizante, quanto que eu tenho que colocar de fertilizante, defensivo, adubo num solo desse por hectare para plantar soja. A gente fala assim que é um solo de abertura. Quando vai abrir o solo mesmo. Isso, Deixa eu até colocar a calculadora aqui. Pra gente ter uma noção. Mas assim, o investimento inicial é alto. O investimento no agronegócio é alto. Você pega um solo desse de abertura, questão que você tem que fazer questão de terraceamento do solo, e limpeza, e aração, gradiação, correção do solo. Entendeu? Eu tô pensando só em correção. Só correção, você acha o quê? Uns R$5.000 por hectare? Hoje, da soja? De abertura aqui nos solos do Brasil, que a gente está falando, né? Em torno de 5, 6 toneladas aí de correção. 5, 6 toneladas aqui. Uma média de R$500 a tonelada hoje. Vamos colocar 5 toneladas vezes R$500. A gente está falando aí de 2.500 por hectare. Por hectare. Se eu multiplico isso aqui, no caso dele lá, por 1.000 hectares, já dá 2,5 milhões. Se eu multiplico isso aqui, ele vai pegar 10 mil hectares lá, a gente está falando de 25 milhões no cash, só de correção. Eu tenho um cliente na Angola. Sim. A gente tem um parceiro nosso lá. Eles são de Portugal. Eles estão no sul da Angola, na Kwanza Sul. Eles já investiram na fazenda hoje mais de 350 milhões de dólares. Pois é. É muito dinheiro. Todo esse trabalho de investimento. Porque você coloca aqui, eu estou colocando só corretivo. Sim. Se eu colocar mais defensivo, mais fertilizante, colocar mais uma estrutura, que eu tenho que colocar... vamos colocar uma colheitadeira, ela toca fácil 1.000 hectares, né? Ou você acha que dá? Depende da colheitadeira, mas toca. Vamos colocar aqui, então vamos colocar 500 hectares, ela tocaria. Se eu colocar 500 hectares, para mim tocar 10.000 hectares, eu teria que ter pelo menos 20 colheitadeiras. Quanto tá uma colheitadeira boa aí no mercado? Uns 2 milhões. Pois é, 20 colheitadeiras, eu já estou falando de mais 40 milhões. Para abrir esse solo, eu já falei de 65 milhões aqui. Isso é bom para a gente ter uma ideia do tamanho desse mercado, porque o mercado agro hoje, ele tem um consumo, ele faz um faturamento muito legal, mas ele consome muito. Se você for ver o que é o resultado de uma fazenda na última linha ali, não é uma coisa astronômica, não é 15, 20, 30%, igual as pessoas pensam. E a gente fala muito, Carlos, que a fazenda é uma indústria a céu aberto, né? Exatamente. Na indústria você consegue medir tudo. Sim. Na fazenda você mede também, mas você não controla nada, né? Você não controla nada. Exatamente. Você não controla. E eu falo que o risco é muito grande. Choveu muito, eu tenho problema. Choveu pouco, eu tenho problema. Choveu na hora errada, eu tenho problema. Se chove... Antes eu estava planejando começar a colocar semente no solo, ou colocar numa colheita ali. Eu tenho um pouco mais de familiaridade ali com milho, soja, então acho que eles são menos técnicos um pouco às vezes do que o café, que ele é mais complexo. Mas se chove antes da hora, eu não consigo colocar semente no solo. Porque eu estou planejando colocar semana que vem, chove essa semana. Todo um planejamento aí vai todo... Eu coloco antes da hora e a semente passa assim 15, 20 dias sem uma gota d'água lá dentro. Eu já começo a ter um outro problema. Sim. Esse ano que passou a gente teve muito problema com um frio muito intenso, que foi a questão das geadas. Sim, uma das maiores da história, né? Da história do país, entendeu? Isso afetou drasticamente a produção de café. Sim, o café, por exemplo, que a gente fala do café de montanha, uma das vantagens dele é que ele é pouco atingido pela geada, né? Mas essa chegou a atingir. Pois é. Aí depois terminou a geada, a planta passou por um estresse muito grande, veio uma seca intensa. Sim. Aí depois vem esse volume de chuva intenso. Sim. Assim, tudo isso afeta. Hoje afetou 10%, amanhã mais 5%, mais 3%, mais 10% e assim vai indo. E, por exemplo, você tem uma geada muito grande, aí a planta começa... Eu não sei, eu não conheço tantos termos técnicos, né? Mas, no mínimo ali, eu já começo a maltratar um pouco a estrutura física da planta. Sim, as folhas param de conseguir absorver nutriente, param de conseguir absorver energia para fazer fotossíntese. Eu tenho um problema na estrutura da planta, aí eu resolvo colocar um fertilizante, um foliar, né, que seria aquele sublingual na planta. Na hora que eu coloco, vem uma chuva muito grande. Lava a planta, eu não consigo ter absorção. Mas hoje as tecnologias estão mudando muito, sabe, Carlos? Hoje a gente já fala em muitos produtos sintetizados, produtos quelatados. Isso daí que faz com que a planta absorva isso em curto espaço de tempo. Você pega um sais normal, igual a gente na linguagem de campo, sim, a planta leva 72 horas, 48 horas para absorver um sais. Hoje, na forma de sais quelatizado, a planta pega em 20 minutos, 15 minutos, a gente consegue alocar essa nutrição dentro da planta, entendeu? Tudo isso são fatores que a agricultura vem mudando muito rápido. A tecnologia vem numa velocidade que, assim, a gente que está no agro, tem hora que você ficar 15, 20 dias sem acompanhar alguma coisa, você já está ficando para trás. E isso é importante a gente ressaltar nisso.
por causa do que eu falo, o tanto que o agro é tecnológico. Muito tecnológico. E a tecnologia é viva. É diferente disso aqui. Isso aqui eu posso desligar. Eu desligo, amanhã eu ligo. A planta não tem essa opção. Não. Você pega o próprio mercado de biológico mesmo, que vem numa tendência muito grande. A restrição de defensivo, a gente sabe as limitações que tem do defensivo. A gente precisa e necessita do defensivo para aumentar as produtividades do país. Sim. Só que o biológico vem chegando numa pegada muito forte e vem conseguindo entregar os mesmos resultados que o defensivo entrega hoje. Acho que assim que é um caminho sem volta. A questão de tecnologia com drone, que nós acabamos de falar, nós temos lá na empresa também. Sim. Questão de equipamentos de grande porte, as coisas vêm evoluindo muito rápido. Sim. Muito rápido. E tem essa tecnologia high-tech, né, que é tipo um drone, uma colheitadeira, isso. E tem a nanotecnologia que está lá no sal. Então, por exemplo, eu consegui criar um tipo de sal que a sintetização dele pela planta é imediata quase. Exato. E foliar, que sempre foi uma coisa mais imediatista, hoje em dia está cada vez mais imediata a absorção pela planta, né? Sim, sim. Então, o agronegócio, esse nível de tecnologia, ele abre para mim até uma pauta que eu queria trazer, uma pauta mais técnica aqui, que acho que é válida para qualquer negócio. O agronegócio, ele traz essa visão para mim como... O agronegócio para mim foi uma escola, né? Eu comecei muito trabalhando em revendas, prestando consultoria para revendas, e eu vi ali um dos primeiros sinais que não adianta o vendedor, a revenda, preocupar em ter o produto, preocupar em ter só o melhor preço. O que você acha hoje que o produtor lá no campo mais espera de uma revenda? O que o produtor mais espera hoje de uma revenda, Carlos, é uma assistência bem direcionada, bem aplicada. Hoje o produtor ele sabe fazer, sim, bem feito, mas da forma dele. Ele precisa do técnico lá para fazer a virada de chave para ele, para acertar os pequenos detalhes. E hoje eu falo muito com toda a equipe comercial nossa, com toda a equipe técnica nossa que está à ponta no campo. Tem que estar presente lá dentro da propriedade, que é lá que acontece tudo, é lá que gera todos os negócios do agronegócio, é lá dentro. Não é dentro, atrás do balcão da empresa, não é dentro do escritório, não é dentro da caminhonete, em lugar nenhum. É lá com o produtor. Porque o produtor necessita da assistência técnica. Hoje ele tem informação, ele tem um celular na mão, ele tem um WhatsApp, ele tem um YouTube, ele sabe buscar. Mas a informação você busca de uma forma, mas na prática, no agronegócio, lá na hora lá do vamos ver, ele é diferente. Sim, e aquela diferença entre você saber, você viu no YouTube aquele tanto de coisa, é muito simples, né? Às vezes você vê no YouTube como é que faz um bolo, você tenta fazer em casa, não dá certo. Não dá certo. Imagina no agronegócio. E nisso um pouco, até para a gente poder voltar um pouco antes, eu quero entrar nessa parte para explicar para o pessoal como é que funciona uma venda no mercado agro, porque eu acho que é muito técnica e é uma referência para qualquer mercado, porque é um dos mercados mais técnicos que eu conheço. Vendedor no agro, ele tem que ser técnico. Mas antes da gente voltar nisso aí, porque isso me remete um pouco ao seu começo. Porque você era o vendedor da Agrofest no começo, né? Foi. Você rodou muito campo. Conta pra gente aqui de forma mais tranquila, como é que você chegou no agro? Como que eu cheguei no agro? É. Rapaz, fui nascido e criado na roça, igual nós mesmos falamos, né? No campo. Meu pai é trabalhador rural, minha mãe é trabalhadora também. Cresci lá, fui crescido assim, eu falo assim, debaixo do peito da vaca, tomando leite na caneca, entendeu? Isso Todinho feito na hora, né? Na hora. É o melhor cappuccino que tem, eu falo. Não tem cappuccino igual, não. O pessoal hoje, eu vou tomar um cappuccino. Se o verdadeiro cappuccino você pegar, colocar um Nescau na caneca de alumínio e lá na teta da vaca e tirar. Já bater ali, né? É o verdadeiro cappuccino. É o melhor de todos. E aquele ali sai com mais do que 3% de gordura no leite. E assim, o agronegócio vem na essência. Veio dos avós, todo mundo sempre trabalhador rural, trabalhando naquelas grandes fazendas, entendeu? Dos barões, e nasceu, tá no sangue, tá na veia. Eu fui crescendo, fui tomando toda a estrutura, você vai começando a entender, vai ficando adolescente, aí decidi ir fazer agronomia. Sim. Eu fui lá, aí lá foi o divisor de águas. Realmente, né, você vai para a faculdade que você entende o que é seu verdadeiro propósito, eu falo, né? Aí que eu consegui entender de verdade o que era o agronegócio e onde que eu queria chegar. Passei todo o período de estudo e formei, bacana. Mas quando você entrou lá no agronegócio, a sua ideia era ir para que área? Quando você, vou fazer agronomia. Você queria voltar para a fazenda e continuar trabalhando ou você tinha olhado outros mercados? O sonho de todo mundo é fazer uma agronomia e trabalhar na multinacional.
Ah, sim. Esse é o sonho de todo agrônomo, entendeu? O sonho de todo agrônomo é formar e trabalhar na multinacional. Assim, só que na multinacional o buraco é mais embaixo. Sim. A exigência é um pouco diferente, porque quantas línguas você fala, quantos Sim. idiomas você está fluente. Passei Por por mais lá. que às vezes nem vai ser tão útil no dia a dia, né? Mas a régua é lá em cima. A régua é lá em cima. Eu passei pela multinacional, fiquei 2 anos, coloquei de meta para mim, eu me formei, conquistei esse espaço, entrei na multinacional, fiquei lá por 2 anos, vi que não era aquilo que eu queria para a carreira. Sim. Eu vi que estava faltando alguma coisa. Aí que eu tomei a posição. Eu fui para uma revenda de insumos agrícolas. Falei assim, eu quero estar mais próximo do produtor, que na multinacional está muito distante. Na multinacional você fazia o quê nessa época? O primeiro momento foi assistente técnico Sim. de desenvolvimento de produto. E aqui na região de Belo Horizonte, atendia algumas empresas aqui na região. Ah, tá. Então você era o representante da multinacional dentro das revendas. Dentro das revendas. Você ia lá e dava suporte para eles de como usar o produto. De como usar o produto. E depois fui para o interior de São Paulo fazer o mesmo trabalho também. Eu fiquei 2 anos. Deu para aprender, peguei uma bagagem muito grande. Falei, agora acho que está na hora de eu ir para uma revenda, entender o que é o dia a dia de uma revenda. Sim. Para eu fazer todo o alinhamento para ter o meu próprio negócio. Mas aí você já saiu pensando no futuro ter um próprio negócio. Sempre pensei. Sim. Sempre pensei. Mas a gente tem aquela insegurança, né? Fora a segurança, a insegurança, né? De como começar, né? Financeira, de coragem. Sim. Peguei e fui para lá e fiquei 5 anos na gestão. E é muito importante, só a gente dar uma ressaltada nesse aspecto, que a gente fala muito na internet hoje sobre produção de conteúdo. Fazer conteúdo técnico, falar de questões mais técnicas. E o agronegócio, ele tem essa pegada muito na essência. A indústria, ela qualifica um assistente técnico para mandar ele para a distribuidora, para ele ensinar na distribuidora como usar aquele produto, para a distribuidora ou revenda, conseguir aprender a vender. Então, assim, é um investimento que eu não vejo. Eu não sei se, por exemplo, talvez uma marca mais técnica, assim, investe, mas eu não vejo muito grandes indústrias, por exemplo, uma indústria de café, uma indústria de alimentos, mandar um assistente técnico só para ensinar e qualificar a equipe daquele distribuidor. Então, assim, na essência do mercado agro é muito conhecimento, né? É muito conhecimento, é muito conteúdo de qualidade. Assim, é cada distribuidor apostando mais ainda no conhecimento lá na ponta, né? Esse conhecimento de ponta, de aumentar esse share de mercado, entendeu? Ter essa capilaridade maior. Tem um investimento muito pesado. Conhecimento no agronegócio é assim, é a essência da coisa, né? É a essência. Esse mapeamento do mercado, saber onde está o potencial, onde está a referência de cada mercado, entendeu? Isso tem um peso, assim, essa carteira aí tem um peso imensurável. E provavelmente isso te ajudou quando você foi para a revenda, né? Porque você já foi para a revenda sendo uma referência técnica. Sim. E você já começou na revenda na gestão ou você começou como vendedor? Não, já comecei na gestão. Sim, você já saiu da indústria para ir para a gestão de uma empresa. E fui gerenciar toda uma equipe comercial e estruturar uma empresa, uma filial de um grupo. Sim. Lá no sul de Minas. Aí peguei, fiz todo um trabalho de 5 anos, fizemos um trabalho, acho que dentro da capacidade excelente. Então, conseguimos entregar o que estava proposto. E eu falei assim, agora tá bom. Agora acho que é hora de buscar outros caminhos. Só para a gente ter uma ideia, não sei se dá para você falar, se não der, pode ficar à vontade, a gente corta depois também essa pergunta. Mas quando você saiu do agronegócio, dessa revenda, você estava gerenciando uma carteira de quanto? De faturamento anual? Em torno de 7, 8 milhões. 7, 8 milhões de vendas anuais? Anual. Sim. Isso uma unidade dessa indústria? Isso. Sim. Uma unidade do grupo. E esse grupo, você acha que hoje você acredita que ele estaria gerenciando o quê? Quantos milhões? Hoje eles estão faturando em torno de uns 400 milhões. 400 milhões ano. A gente está falando de uma revenda, né, do mercado, que não é uma das maiores do mercado. Não, aqui em Minas a gente pode considerar que é uma das maiores, né? Tá entre. Está entre as maiores. Mas não é uma das maiores do país e uma revenda. A gente está falando aí de 400 milhões por ano de faturamento. Sim. E se a gente falar de revenda nesse porte em Minas, a gente deve estar falando de quantas que devem ter aí? Umas 20. Umas 20. Se a gente colocar 400 milhões vezes 20, a gente está falando aí de um faturamento de 8 bilhões de reais só nesse mercado no agronegócio. Só. Acho que as pessoas... Eu gosto de falar esses números porque acho que o pessoal não tem noção do tamanho do agronegócio no Brasil. A gente está falando assim...
E fora que essas revendas, elas focam muito nos grandes produtores, né? Nos grandes produtores. Não tem, nos grandes players. Nos grandes players do mercado. Não tem grandes revendas focadas no pequeno. E o pequeno representa o quê? Talvez uns 70% da produção nacional, né? 70%. Pois é, 70%. Então a gente está falando aí que os grandes players de Minas que focam, as grandes players de revenda que focam nos grandes players que só representam 30%, já faz 8 bilhões por ano. Imagina o tamanho desse mercado, pra vocês terem uma ideia. Quando você saiu do mercado da indústria, que você estava numa visão mais técnica, né? Você ensinava o pessoal como conhecer do produto. Quando você foi para a gestão da carteira comercial, qual foi o principal desafio que você teve? Qual foi o primeiro desafio? O mapeamento da carteira. Mapeamento da carteira. Fazer o mapeamento da carteira de Quando fala cada mapeamento, colaborador. É saber o que cada colaborador vai ter de clientes na carteira dele. Sim, definir a carteira, definir os clientes potenciais, o número de visitas, entendeu? Os clientes estratégicos, questão de região, questão de cultura, porque você trabalha com HF, ele tem uma rotina. Sim. Você trabalha com café, é outra rotina comercial, totalmente diferente. Você vai para cereais, é outra rotina. Você conseguir trabalhar uma revenda. Hoje ela atende todos esses nichos. Sim. Aí você tem que ter uma política de preço, de estratégia, de venda para essa cultura. Sim. Que é totalmente diferente da outra cultura. Só para a gente dar um exemplo técnico, vamos falar aqui. O HF, o ciclo entre eu colocar a semente no solo e receber o meu faturamento daquele investimento, são quantos dias? Rapaz, vamos pegar do extremo. Vamos pegar uma alface aí com 20 e poucos dias. E um tomate vai uns 100 dias aí. Pois é, vamos pegar ali. Só no HF, tem aquele produtor ali que ele vai estar entre ele investir no solo e receber o dinheiro no bolso dele, a gente tá falando aí de, no máximo, estourando 100 dias se for o tomate. É o tomate, mas a média vai dar 60 dias. 60 dias, ou seja, se eu vender pro cara, ele quer um prazo de 60 dias para mim. É. E eu tenho que estar lá dentro de 20 dias, porque dentro de 20 dias o alface dele tem uma praga, um nematóide, por exemplo, ele para de produzir, ele já tem dificuldade ali no ciclo financeiro dele, e o assistente técnico da revenda que chegar primeiro vai vender o defensivo necessário para aquele tipo de tratamento ali. Vai vender o manejo de solo. Quando eu falo do café, eu estou falando de um ciclo entre ele começar o tratamento do solo, da planta, né, porque aí já não tem semente, pensando no cara que já tem a planta lá madura. Entre ele começar o tratamento ali daquele ano, o primeiro tratamento vai ser o quê? Não é esqueletamento não, né? Vamos começar pelos manejos fitossanitários, começa aí em setembro com a correção de solo. Correção de solo. Ele vai passar a correção de solo, depois ele vai vir com adubação, depois vem com renovação da lavoura, esqueletamento, desbrota, segunda adubação, manejo de herbicida, de fungicida, de inseticida e assim vai indo. Chegou quanto tempo até ele colher? Até ele colher só? 12 meses. 12 meses. Ele ainda tem que secar, né? Ele tem que colher. Todo o processo de beneficiamento. Beneficiamento, secar, ensacar e vender. E a gente está falando aí de uma cultura que, vamos colocar, talvez 60% do investimento no café está no manejo e vamos colocar os outros 40% está na colheita? Mão de obra e colheita. Mão de obra, porque a mão de obra é muito cara, ainda mais no café de montanha. O que fica mais caro no café de montanha hoje é a mão de obra. Exato. É a mão de obra. Não dá para ser tudo mecanizado, né? É mais difícil. Hoje o produtor está sempre mecanizando, que a gente fala, né? Sim. A gente já está fazendo um terraceamento, a gente já trabalha a adubação única, trabalha a questão do herbicida. Hoje a gente tem herbicidas com longo período residual. Hoje o produtor do café, ele está semi-mecanizado, né? Hoje está. Ele não está 100% mecanizado. A gente está falando de uma colheita aí que, entre um alface, que o cara tem 20 dias de ciclo e um cara que tem cultura perene, e um cara que tem aí talvez cento e tantos dias, não, desculpa, mais de 12 meses de ciclo. Sim, sim. E você tinha que gerenciar a carteira com vendedores que hora tinha que estar no campo lá, talvez semanalmente ofertando e dando suporte, né? Do momento. E dando suporte para um produtor de HF. Isso. E, ao mesmo tempo, você tinha que gerenciar uma carteira de um cara que tinha que trabalhar com um produtor que tinha 12, 13 meses de ciclo. Então, você tem que dar ali um prazo de 12 meses, 13 meses de financiamento, trabalhar juros, trabalhar como que ia ser feito o pagamento à vista, antecipação. Liberação de crédito. Exatamente. Enquanto o outro ali, talvez, era no dia a dia, né? O dinheiro entrava e
você tinha que gerenciar essa carteira como um todo. Sim. Você acha que esse foi um dos maiores desafios quando você entrou lá? Esse foi um dos maiores desafios, foi fazer todo esse gerenciamento, esse estudo de carteira. Sim. E até de perfil dos vendedores, né? E perfil do vendedor. Que cada vendedor tem um perfil para uma cultura, para um nível de produtor. Sim. Fazer todo esse trabalho. Porque e ainda tem aquela questão, né? Tem produtor que é muito técnico. Sim. Tem produtor que já é mais rudimentar, uma coisa mais manufaturada. E tem aquele produtor que é mais... Relacionamento. E tem aquele produtor que gosta do perfil, o negócio dele tem aquele perfil... não é que é a manufatura, mas é aquele produtor que quer mais o biológico, que é uma coisa, um microlote do café. Sim. Ele não é uma grande produção, ele não quer a tecnologia muito grande, mas ele vende um produto especial. Sim. Então, você tem todo... Por Esse exemplo, no HF tem o biológico. Muito. Tanto que a gente tem uma demanda muito grande por produtos com selo IBD, que pode ser praticado nas agriculturas. Hoje a gente fala muito em agricultura regenerativa, Sim. em agricultura sustentável, entendeu? Não é usar um defensivo de forma indiscriminada, mas é usar com consciência, com boas práticas agrícolas. Hoje o produtor está tendo essa consciência. Sim. Assim, está mudando muito. E ele vê que é necessário, né? Sim. E o profissional técnico que está lá na ponta, ele tem conseguido identificar isso tudo. Ele tem conseguido identificar qual o perfil do cliente dele, o que aquele cliente está buscando, o que ele enxerga para o mercado, como que ele quer comercializar esse produto final dele. Ele quer comercializar em commodity, ele quer comercializar em manufatura, ele quer processar dentro da própria propriedade. Sim. A gente, como consultor, tem que ver isso tudo para ele e conseguir dar esse apoio, dar esse direcionamento. Sim. Aí, consequentemente, a venda acontece nesse momento. Não adianta hoje as coisas... Aquele modo do vendedor antigo, eu vim aqui, o que você precisa hoje? Hoje não existe mais. Tirar pedido, né? Não tem isso mais. Acabou. Ou você vai lá, você leva algum conteúdo, você entrega algo de valor para o produtor, ou você está fora do mercado. Sim. E não tem como. O mercado ele sempre foi muito agressivo na questão de conhecimento. Hoje está cada vez mais. Não tem mais o que fazer. O mercado ele realmente está diferencial. E isso foi assim, pegando no sentido macro, foi o maior desafio que você teve quando você era vendedor. Então, assim, você veio da indústria pensando, tem um conhecimento técnico, desculpa, vendedor não, gestor, né? Toda indústria tem conhecimento técnico. Vai ser fácil na hora que eu chegar na ponta, que é só repassar o conhecimento. E não é. Aí você encontrou um outro desafio. Disso aí, depois você decidiu que ia empreender. Aí que o negócio ficou feio. E quando você começou com o seu empreendimento, ele começou com quantos funcionários? Rapaz, começou só comigo. Você era o vendedor, o tirador de pedido, o financeiro? Era tudo. Isso... Fazia a parte técnica, fazia o comercial, fazia o financeiro. Isso foi quando? Isso foi em 2018. 2018. O que você fez? Qual foi a primeira coisa que você falou? Olha, o que eu preciso ter para começar foi o quê? A primeira coisa que você falou, olha, isso aqui é essencial. Foi assim, eu preciso de um carro para trabalhar. Porque a empresa que era o gestor, eu já tinha tudo na empresa, tinha carro para trabalhar, tinha tudo. Telefone, tudo, a carro, oferecia, né? Por conta da empresa, eu falei assim, agora tá bom. Entramos no acordo, desligamos e tal. Tenho até um relacionamento muito bom com eles até hoje, somos até parceiro nosso, Sim. É cliente nosso hoje. Aí eu falei assim, agora Ou seja, hoje você vende para quem era seu cliente há pouco tempo atrás. Você vende para o seu antigo chefe. O meu antigo chefe. Ou seja, você é fornecedor da empresa onde você trabalhava. Esse daí mesmo. Falei assim, agora deu, agora eu vou empreender. Todo mundo falou assim, o Guilherme é louco. O que esse rapaz está fazendo? Sim. Você estava num cargo bom? Num cargo bom, com salário bom, com participação dos resultados. Com carro? Mãe, pai, tio, primo, os seus amigos mais próximos. Guilherme, o que você está fazendo? Numa crise de 2018, aquele negócio do governo Dilma, impeachment do governo Dilma, a paralisação dos caminhoneiros lá, que não tinha petróleo, aquela confusão que não tinha tamanho. Eu encerro tudo e fui lá e comprei uma caminhonetinha. Falei assim, agora eu vou empreender. Fui lá, busquei um primeiro parceiro, que é a empresa de nutrição foliar. Peguei os produtos, colocava no carro. Aí você comprou os produtos, você pegou no crédito? Como é que você fez? No crédito. Pegou no crédito. Ou seja, você pegou seu acerto todo e comprou um carro. Na verdade, o acerto não deu para comprar o carro. Você deu a entrada no carro. Deu a entrada no carro e parcelei o restante. Parcelou o restante. Alugou algum espaço? No primeiro momento, não. Não. Eu ficava numa pousada e guardava as mercadorias na garagem da pousada. Ou seja, só para vocês terem uma ideia da história. Você era gestor, você trabalhava na multinacional. Sim.
Quando eu pedi as contas da multinacional, o pessoal já falou que eu tava ficando louco. Exato. Saiu de uma multinacional, empresa, a gente tá falando aí de empresa que fatura bilhões por ano. Bilhões, Alemanha, a BASF. Então, assim, tá falando de uma empresa que fatura bilhões de dólares, então, por ano. Larguei uma empresa que fatura bilhões de dólares para trabalhar numa revenda agrícola do interior do sul de Minas. Para estar mais perto do campo. Você achou que aquilo ali era o caminho para você começar a empreender. Entender melhor a realidade lá na ponta para eu começar a empreender. Fechou isso aí, você abandonou esse cargo e foi lá montar sua empresa. Sua empresa no começo era um carro financiado. Um carro financiado. O estoque no fundo da garagem da pousada que você tinha alugado por mês. Por mês. Que eu já dormi lá algumas vezes, inclusive. E, desculpa, eu esqueci o nome da senhora, mas ela falou até que você era um bom menino. Pagava direitinho, tava lá todo dia. Ela sente saudade do tempo. Deixava a garagem dela lá cheia de produto. Ela só me perguntava assim, meu filho, isso não é veneno não. Fala assim, não é veneno não, pode ficar tranquilo. Isso daqui é nutrição. E aí você rodava o campo lá na região. E rodava o campo. Essa região que você escolheu, como é que você escolheu ela? Assim, por característica de... Como que eu vou te explicar? O mercado sul de Minas é um mercado muito pulverizado. Sim. E tem grandes plays, grandes revendas, todo mundo atuando. E lá, por ser um mercado de pequeno produtor, o município hoje está em torno de 10, 11 mil hectares de café, com um módulo rural de 5 hectares. Então, são muitos produtores. Sim. E eu fui conhecendo o mercado, porque eu sou nascido e criado na região. Sim. Não sou de Lambari, mas eu sou de São Gonçalo, Sapucaí. E sempre eu enxergava a oportunidade. Na cidade não tinha uma loja, não tinha uma revenda de insumos agrícolas. Sim. Certo? O pessoal sai das cidades maiores vizinhas e ia lá vender. Aí eu vi essa oportunidade de definir o mercado lá. Pelo potencial que o mercado tinha e não ter concorrência lá dentro. Ele está falando aí de um mercado, o que está o manejo do café por ano? Hoje em torno de R$ 8.500 o hectare. R$ 8.000 o hectare. Lá são quantos hectares? Pode colocar 11 mil hectares. Na região? 11 mil hectares? Vezes 8 mil? 8 mil? A gente está falando de uma micro-região dessa que tem um custo de compra de 88 milhões. Isso. Você viu um potencial de faturamento, mais a região próxima, né? Que você consegue rodar. Isso daí eu estou falando só o município de Lambari. Isso daí tem mais 7 municípios circunvizinhos que a gente atua também. Vamos colocar aí, a gente está falando de 90 milhões em média por região, porque tem os municípios lá que são muito maiores, né? Isso. Nesse aspecto. A nossa micro-região lá dá 50 mil hectares. 50 mil hectares vezes R$ 8.000 de custo. Isso você está falando só café, né? Só 400 café. Milhões que gira nessa micro-região. Então, assim, assim você primeiro estudou e viu que tinha um mercado potencial ali. Sim. Olha, dá para investir aqui que eu realmente tenho... Tem caminho. Tem caminho. E tomei essa iniciativa e comecei a trabalhar. Foquei no produtor, foquei na assistência técnica. Você focou no serviço, né? Foquei no serviço. Isso foi em 2018? Em julho de 2018. A gente conversou quando? Aquele dia que você me fez fazer um desvio de 40 quilômetros para te encontrar. Rapaz, aquela conversa nossa foi em maio ou junho. Maio ou junho de 2018 também 2018. Não? Foi 2018? Foi 2018. Ah, não, eu comecei com você em 2019, 20, né? 2020. 2020, a gente ficou 21, 22 agora. Né? Então, entramos em 23 agora. Isso. Então foi um ano e pouco antes ali que a gente sentou para conversar na beirada da estrada. E eu sempre meus horários loucos, né? A gente marquei à noite, era no final do ano. Eu tava voltando de uma revenda, final de ano. Não, acho que a gente não lembra quando a gente conversou. Não é final do ano, não. Mas eu tava voltando de uma revenda, você virou para mim e falou: "Não, eu te encontro ali em Nepomuceno". Acho que é Nepomuceno, não sei. Cariaçu. Eu falei: "Nossa, mas esse cara quer que eu desvie 40 quilômetros para ir conversar com ele". Falei, eu já tô por aqui mesmo, eu tô 400 quilômetros da minha casa. O que é mais 80? O que é mais 80 quilômetros, só ida e volta ali, eu resolvo. Aí chegou lá e falou: "Não, eu tava aqui pertinho, eu só desviei 110 quilômetros". Falei, até fiquei com vergonha. Quem sou eu para reclamar dos quilômetros que eu desviei? Mas ali, aí você começou o negócio. Foi aí que eu startei. Startou. Assim, sempre tive dentro de mim, Carlos, um sonho de empreender, de crescer, de melhorar de vida e dar uma condição de vida melhor para meus pais. Para mim, sempre algo me incomodou. Sim. Na vida, entendeu? Sempre eu quis mais. Sim. E eu sou... Você já me conhece aí nessa trajetória nossa. E quando eu ponho um negócio na cabeça, a gente vai pra cima até dar certo. Muitas vezes dá. Eu falo assim, comigo não tem plano B. Sim. É o plano A e o A tem que dar certo. E o pessoal me perguntava, Guilherme, mas se não der certo? Eu falei, não, vai dar certo. Não tem plano B. Não tô pensando nessa possibilidade, não, né? Tem que dar certo, não pode errar. Sim. E vamos pra cima, eu vou trabalhar. Foquei no serviço, foquei na assistência técnica. Em 6 meses eu fiz meu nome profissionalmente nos produtores da região. Todo mundo começou a falar, o Guilherme, profissional Guilherme, ele entrega isso, melhorou isso na minha lavoura.
eu melhorei tanto de produtividade, resolveu esse problema na minha propriedade. Rapidinho o negócio foi criando corpo. Sim. Em apenas 6 meses, que eu comecei em julho, em dezembro eu imaginava faturar uns 200 mil reais, eu faturei 1 milhão. Aí eu falei assim, caramba, o negócio... No mês? Nos 6 meses. Nos 6 meses. Nos 6 meses. Falei, caramba, o negócio foi muito rápido. Sim. Acho que eu tenho que me organizar. Aí que eu fui procurar um ponto comercial para alugar. Sim. Aí os fornecedores começaram, já me conheciam, todos os fornecedores da empresa que eu trabalhei começaram a me procurar, porque eu viram o meu trabalho, o que eu estava fazendo, e o negócio foi construindo. Aí que você foi alugar um ponto? Aí que eu fui alugar um ponto e começou a trazer funcionário. E comecei a trazer funcionário. Isso foi, vamos colocar ali, início de 2019. Iniciozinho de 2019. Início de 2019. E uma coisa importante que você falou aí é que quando você começou esse cenário, uma das primeiras coisas que você fez foi ir até ao produtor e começar a entregar para ele mais serviço. Mais serviço. E assim, a gente vende produto, mas você dava o serviço, né? Você ia lá para avaliar a lavoura dele, verificar. Rodar todos os talhões, fazer todo o levantamento, fazer todo o planejamento de adubação para ele. Talhão por talhão tem que ser renovado, talhão que precisa de pulverização, talhão que está com essa doença, do outro. Isso daí toma todo um trabalho. Você gasta meio período, depende do produtor, tem um dia todo nele. E que hora que você tinha que chegar no produtor para começar a conversar com ele? Porque eu sei que o produtor... Anda cedo. O produtor anda cedo, porque ele precisa do sol. Não é? A gente não entende que, às vezes, por que o cara do campo acorda tão cedo, é porque você não sabe que depois das 5, 6 horas você não vai conseguir trabalhar mais. Não tem essa opção. Você não tem luz no campo, você não vai ter iluminação artificial numa lavoura para você ver o que você está fazendo. Então, tem que acordar cedo. Você aproveita o sol no início do dia. E o produtor não tem muita paciência, né? Não. Que hora que você chegava na porta da fazenda? Rapaz, tem produtor que só me atendia às 6 horas da manhã. Você tinha que estar lá na porta. Vocês tinham que acordar, tocar. E assim, eu gosto do agronegócio porque vocês esquecem um pouco do que é a noção de espaço. Eu lembro de um dia você virou para mim e falou, vamos ali que a gente vai conversando até meu dentista. Era quantos quilômetros que a gente tinha que rodar? 70, né? 70 de ida, 70 de volta. E ainda ficamos presos. Meu carro é 4x4, tá diesel. Chegou no alto do morro, o que a gente viu? Um trator puxando a Hilux. Ele falou, é melhor a gente voltar. Daqui a gente não passa, não. Quando você ia num produtor desse, a gente tá falando de rodar quantos quilômetros? Entre a sua cidade, lá, a sua sede, lá na pousada, até o produtor, a gente tá falando de quantos quilômetros? Não, é até próximo. A gente trabalha no raio médio lá de 30. 30 quilômetros, né? Próximo, pertinho. Você tem que rodar só 30, só 30 quilômetros de estrada de terra. Serra. De serra, e pode ser que esteja chovendo. É perto, é do lado, assim, 30 quilômetros para você ir no primeiro cliente. E pensa que à tarde você vai ter que ir em outro. Você tinha que estar lá às 6 horas da manhã. Os desafios são muito grandes, entendeu? Sim. Você conquistar seu espaço, mostrar seu trabalho, mostrar que você veio ali realmente para fazer algo sério, para entregar um resultado sério, porque o mercado hoje, infelizmente, tem muitos profissionais que estão no mercado só para... Só milagre, né? Vende milagre, oferta milagre. Sim. Entendeu? E na realidade a gente sabe que não é. Sim. Entendeu? E eu prezo muito para ter um trabalho muito técnico, muito sério, com muita credibilidade, com muito respeito, entendeu? Eu falo assim, tem que ter uma relação muito mútua com o produtor, com o colaborador, com o fornecedor. Você é o elo. Nós que somos uma revenda de insumos, a gente é o elo. É o elo entre a indústria e o produtor. E hoje, até o Loyola soltou um trabalho esses dias. O Loyola é um dos maiores palestrantes nosso do Brasil hoje, do agronegócio, falando da importância das pequenas e médias revendas. Então, que você puxa lá que mais está próximo do produtor. Sim. Entendeu? E isso me fortalece muito. O dia que eu vi esse trabalho dele, eu fiquei muito satisfeito e vi que a gente está no caminho certo e está fazendo o trabalho que tem que ser feito. Sim, e o pequeno e médio produtor, por mais que hoje ele é um pouco mais técnico, ele ainda é alguém que carece muito desse suporte. De informação. Ele carece muito. O produtor hoje não consegue fazer um cálculo de adubação. Ele não consegue pegar uma análise de solo dele e destrinchar lá e saber quanto que a planta precisa de nitrogênio, quanto que a planta precisa de potássio, de fósforo, de cálcio, de magnésio, de bório, de zinco. Só para quem está ouvindo a gente, que eu vou fazer o papel aqui, eu entendo um pouco disso, né? Porque eu já estou no ramo há quase 10 anos. Mas só para o pessoal entender, assim, o nível técnico, a gente está falando de uma... Eu nem vou entrar no aspecto de uma agricultura de precisão de alta tecnologia. Vamos pegar uma agricultura de precisão tradicional. Quando você faz uma análise de solo, hoje você consegue identificar quanto que o solo tem disponível para a planta de cálcio, potássio, zinco, fósforo, que são os elementos essenciais, básicos ali para ela começar a sintetizar e produzir o grão, né? Sim. Produzir, no caso
do café, o fruto, no caso do milho, o grão, ou aquela questão toda. Então hoje, na hora que a gente está falando de agricultura razoavelmente de precisão, você vai talhão por talhão, verifica o que aquele talhão tem ali de disponibilidade de recursos e faz o cálculo. Quanto você tem que aplicar de zinco, cálcio, potássio, o que for necessário para a planta sintetizar e produzir a quantidade de grãos que você espera. Porque não pode sobrar na terra. Não. E hoje a gente já trabalha de uma forma de quanto a planta vai extrair. Sim. De minerais do solo. Exato. O que ela tem capacidade de extração, porque não é o que está no solo, né? A produção que a gente espera. A gente faz a adubação sobre a produção que a gente quer buscar na planta. E isso está ligado. Isso a gente está falando de adubação, que é uma parte. Mas, por exemplo, essa adubação está conectada também com fertilizante, não fertilizante, mas sim com foliar, porque você tem que ter um padrão de tecnologia. Fitossanitário que a gente fala, né? Com todo esse manejo. Se você está colocando uma certa quantidade de adubo, de fertilizante no solo, para a planta conseguir puxar, você pode me corrigir o que eu te falar de besteira, tá? Porque ela conseguir extrair do solo e aplicar para ela conseguir criar o fruto, o produto final, também tem que estar conectado com o tipo de produto que eu aplico nos outros manejos. Que é muito similar, por exemplo, eu acho que o caso mais clássico para mim é, por exemplo, a gente está falando muito de café, mas o milho eu acho isso até um pouco mais fácil de identificar. Por quê? Dependendo da tecnologia do grão que eu uso, ele tem uma certa capacidade de produção, da semente, né? Sim. Eu estou usando uma semente de alta tecnologia, que a gente está falando da semente aí que deve estar o quê? Uns R$700 o saco? Hoje sim. Até R$1.200. R$1.200 o saco. E eu tenho semente de quanto? No mais baixo ali de um saco de semente de milho para 1 hectare. Não, você tem de R$200. R$200 até 1.200. Então, se eu for aplicar uma semente de R$1.200 no solo, eu tenho que aplicar todo o fertilizante, o adubo, o fertilizante solo, o foliar, todo o defensivo, tudo aquilo tem que estar integrado com a semente que eu plantei para que eu chegue naquela produção. Porque não adianta eu colocar uma semente de alta tecnologia e dar um manejo de média tecnologia, de baixa tecnologia, que não vai dar o resultado que eu espero. É jogar dinheiro fora, né? É jogar dinheiro fora. No agronegócio é muito técnico esse nível. Sim. E é isso que eu vejo muito que a sua revenda faz. Hoje, quando a gente falou muito disso aí nesses anos, é fazer com que o vendedor entenda que o que ele faz é prestar um serviço gratuito para o produtor, ensinando ele a usar o manejo, qual o melhor manejo, qual a situação da planta dele, o que ele pode aplicar, como aplicar, fazer um cálculo de produtividade, para aí sim, depois de tudo isso, o cliente decidir por comprar dele alguma coisa. Sim. Esse era o desafio nessa época e foi o que você fez, né, no mercado. Foi esse trabalho que a gente pegou desde o início, que startou comigo, e eu consigo passar isso para a equipe hoje. Hoje nós temos uma equipe. E como é que está o desafio para passar isso para a equipe? Porque uma coisa é achar fácil você fazer, você já viu que era difícil. E para passar isso para a equipe agora? Tem todo um preparo eu falo assim, de gestão mesmo, de gestão de pessoas, de desenvolvimento. A gente pega, geralmente, eu trabalho muito com recém-formados, trago para dentro da empresa, dou todo um aporte de treinamento, de capacitação, de orientação. Recém-formado em agronomia. Agronomia. Todos são formados em agronomia, né? Todos são formados em agronomia e técnico agrícola. Sim. Entendeu? A gente faz todo esse trabalho de aporte de ensinamento para eles mesmo. Sim. Até para ele conhecer a linha de produto que você trabalha, porque tem várias linhas no mercado. Cada empresa trabalha o seu manejo, trabalha o seu portfólio, tem a sua estratégia de manejo. Entendeu? E a gente tem que fazer esse trabalho e passar para eles essa segurança para eles irem a campo seguro do que eles estão se posicionando. Aí, essa é a responsabilidade, eu falo assim, do gestor em passar essa segurança para a equipe toda. Sim. Aí hoje nós tem toda uma equipe de campo que vai dar toda essa assistência e faz esse trabalho. Esse foi um dos desafios, né? Eu vou entrar num outro desafio, porque nesse desafio aí eu queria entrar no controle do que a gente faz hoje, com a questão de volume de vendas, número de visitas, atendimento, qual o potencial de cada cliente, o que ele comprou nesse ano em relação ao ano passado. Mas no meio desse caminho ali, que você começou 6 meses, você alugou o espaço e contratou uma equipe de vendas? Foi a primeira coisa que você fez? Aluguei o espaço, contratei um balconista, um financeiro e um vendedor de campo. Beleza. Quando você alugou o espaço, que aí você começou a ter despesa fixa, Sim. Colocou 2 funcionários que não geram vendas imediatas, igual você gerava. Sim. E você colocou mais um vendedor de campo que tinha que trabalhar. Qual foi o primeiro desafio que você teve ali como empresário nessa hora?
Eu achei que eu já estava trabalhando, eu passei a trabalhar o dobro depois que eu coloquei meu funcionário. Você achou que agora eu vou ter um descanso? Não, pelo contrário. A responsabilidade aumentou mais ainda, porque você tem famílias atrás de você. Sim. Entendeu? E na técnica ali, na hora da gestão, o que mais sentiu falta? Gestão financeira, planejamento, estratégia? O que começou? Eu sei a resposta porque foi o momento que você procurou a gente. Sim. Né? Mas o que foi o desafio para quem está ali do outro lado assistindo, entender qual que era o desafio? Porque assim, todo mundo que é... Muitos dos meus clientes seguiram esse mesmo caminho. Trabalhavam, viram uma oportunidade, foram se qualificando, cresceram e decidiram abrir um negócio. O meu caso foi assim. Quando eu abri, eu senti muito desafio. Eu falo que um dos maiores desafios que eu tenho hoje é gestão de projetos de pessoas. No seu caso lá, quando você começou a operar, o que foi o primeiro desafio que você sentiu assim? Falou, olha, peraí, eu tenho que fazer uma gestão financeira e saber se a minha empresa está dando lucro, eu tenho que saber se os vendedores estão visitando, eu tenho que saber o que eu vou comprar, eu tenho que traçar a estratégia do próximo ano, eu tenho que ter meta. O que começou a complicar ali para você? Assim, no primeiro momento, Carlos, a gente vai muito no feeling e no conhecimento que a gente tem. Sim. Do mercado e das ferramentas que a gente tem em mãos. Aí foi criando uma estrutura, foi criando um corpo, que foi que eu busquei a consultoria, entrei em contato com vocês. No primeiro momento, eu senti a necessidade desse apoio, porque a gente que é empreendedor não tem com quem você conversar. Sim, a gente falou muito disso, trocar ideia, saber, eu estou no caminho certo, eu estou no caminho errado, Sim. Me dá uma orientação aqui. E alguém que é imparcial, né? Que seja imparcial no negócio. Sim. Essa foi a dor mesmo, o sentimento, eu estou no caminho certo? Certo, eu sabia que estava. E como mas medir, né? Você quer achar alguém para medir o negócio com você e te dar força, te dar... Ó, você tá e te falar, você está no caminho certo e eu consigo mostrar que tá por causa disso, né? Sim. Então, assim, foi uma das primeiras coisas que a gente implantou lá, foi gestão financeira, não adiantava. Foi realmente te mostrar, assim, eu sempre falava, lucro, aquela coisa toda, né? Eu preciso ver um fluxo de caixa verdadeiro da empresa. Ter segurança que semana que vem vai ter dinheiro na conta, né? Um DRE bem feito, medindo realmente o lucro final da empresa. Sim. Posso investir mais? Não posso? Exato. E aonde estava o dinheiro, né? A gente tá falando onde? Aonde está o dinheiro aplicado, né? Onde está o dinheiro? Porque o negócio vende, e você paga. Você fala que tem lucro, que a coisa tá rodando, mas eu não tô vendo caixa, né? Tá no estoque, tá no cliente. Você começa a olhar, eu tô vendo dívida, mas eu não lembro que eu tenho no estoque, eu não vejo que eu tenho no cliente. Num primeiro momento, essa dúvida ali na gestão financeira, eu lembro muito bem disso, a gente trabalhou muito. Mas o que mais gerou de dúvida ali? Porque assim, uma consultoria de gestão financeira, não indiferente, eu sempre te falei, a minha frase é sempre a mesma para todo cliente, indiferente seja comigo ou com outro cliente, eu sempre recomendo. Tenha uma gestão financeira eficiente, seja com outro consultor. Tenha uma gestão financeira eficiente, dê um olhar claro para saber se eu tenho lucro, onde esse lucro está. Pelo balanço, fluxo de caixa, a gente já sabe muito bem, né? Uhum. Quem quiser entender um pouco mais, vai nos vídeos anteriores aí que você vai ver, tem uma série só de DRE, balanço, DFC. Eu não vou entrar muito nessa pauta. Mas a gente começou a ver uma dor muito grande em estratégia. Eu lembro disso. Que era a tomada de decisão do que a gente vai fazer no próximo ano. Sim. Como que você sentia, o que te dava a dor ali, aquela coisa de sentir o cachorro no pescoço, de você não ter certeza, o que foi a maior dúvida que você teve ali quando o assunto era planejamento? Assunto planejamento? Assim, a insegurança de você desenhar um orçamento, desenhar um planejamento e não ser concretizado. Sim. Entendeu? Isso me preocupava muito. Você fazer todo um planejamento da empresa, você faz todo um aporte de investimento, desenha que é planejamento e a insegurança daquilo não ser concretizado no final do ano. Sim. Só que eu nunca deixei a peteca cair, não. Sempre acompanhando. E aquela coisa, eu acompanhava mês a mês, né? A gente nunca deixou assim, eu quero faturar 18 milhões, 20 milhões, 50 milhões, 100 milhões, e eu deixava para olhar isso daqui a 6 meses. Não. Você me ensinou que tem que olhar diariamente. Hoje eu já olho até diariamente. No começo eu olhava mensalmente. Sim. Passou a olhar uma vez por semana. Depois do BI era todo dia, né? Agora depois do BI, meu amigo, é todo dia nós estamos olhando lá. E aquela questão, né? A gente começou, acho que isso aí é uma coisa que eu acho que ajuda muito o empreendedor, é planejar o negócio dele. Uma coisa que a gente sempre fez lá com vocês, e você teve sempre uma pegada, você sempre respeitou essa pegada técnica, isso facilitou muito o nosso trabalho, era a questão de planejar muito bem. Eu não quero, eu quero faturar, vamos colocar um número aqui, 48 milhões no ano, eu não vou dividir por 12 e falar que é 4 milhões por mês. Não tem como. A gente ia lá e dividia qual que era o faturamento por mês, tem muitas variáveis por mercado, a gente dividia por cultura, por vendedor. E aí estabelecer a meta do vendedor e a gente acompanhava cada vendedor se ele estava batendo ou não a meta dela. Sim, é esse modelo que a gente trabalha aí diariamente. E não tem outra forma, eu não vejo outro caminho. Eu acho que isso é muito o erro de quem está no mercado
Às vezes o empresário tem uma esperança que vai dar certo, ele não quer medir. Ele só pensa assim, não, vai dar certo, é só continuar tocando. Ele não quer ver no dia a dia e corrigir o fluxo. Sim, corrigir o fluxo, trabalhar, eu falo assim, trabalhar a carteira de cliente é importantíssimo. Porque muitas vezes você está buscando cliente novo, prospectando cliente novo, e a sua carteira está lá com 200, 300 clientes parados. Tá. Há 200, 300 dias sem comprar na empresa. Exato. Vamos colocar aí a gente entrou no número assim que a gente vai começar, acho que é a parte mais técnica aqui para quem está aqui dentro. Quando a gente pegou isso e a gente começou a medir... Realmente destrinchar mesmo, né? A gente controlava o quê? Primeiro, o vendedor, a gente sabia quantas visitas ele fazia no cliente em relação a quanto que esse cliente comprava. Então, o cliente comprou de mim X mil reais. Quantas visitas eu fiz nele? 10. Esse outro cliente comprou X mil reais. Quantas visitas eu fiz nele? Uma. E às vezes eu estava visitando o cliente que me comprava 50 mil, eu visitei uma vez, o outro cliente me comprou 2 mil, eu visitei 10 vezes ele. Sim, acontece muito. E o vendedor não vê isso. Não vê. Não vê porque nós que estamos na gestão tem que dar esse direcionamento. Sim. Então, primeiro direcionamento, para a gente caminhar até para o final aqui, porque já deve ter mais de uma hora que a gente está aqui. Primeiro direcionamento que eu diria pro vendedor mesmo, e gestão de carteira, seria o quê? Saber gerenciar o esforço do vendedor na carteira dele. Sim, aonde ele está indo, por que ele está indo e quanto que esse esforço, porque o esforço dele é ir no cliente. Eu falei, assisti até um vídeo desse meu que viralizou, que era gestão comercial você definir uma ação que gera vendas e que você consegue controlar e acompanhar essa ação. No caso do agronegócio, a gente falou desde o começo, é visitar o produtor. É estar lá no campo. Para a gente começar a direcionar uma questão técnica. Gerenciar a carteira de vendas. Gerenciar o esforço do vendedor. Se a sua carteira de vendas é gerenciada através de visita do vendedor, o que a gente vai fazer? A gente vai gerenciar a quantidade de visita que ele fez por cliente e saber quanto que aquele cliente vendeu. Sim. Esse foi o primeiro número que a gente começou a gerenciar. Isso deu um norte muito bom para a gente lá no dia a dia, né? Sem dúvida. Depois disso, a gente começou aquela ideia de tentar saber, olha, esse cliente que eu visitei hoje, ele me comprou quanto e quanto que ele tem potencial de comprar? Porque no agronegócio a gente consegue saber, olha, esse cara tem X talhões de terra, vamos colocar, ele tem 5 talhões, ele tem 5 hectares de terra. Se ele tem 5 hectares e o custo é 8 mil, o máximo que ele vai comprar para mim é 40 mil reais. Sim, isso é o potencial do cliente. É o potencial. Aí o cara tá com 39 mil comprado, e o que o vendedor tá fazendo? Tá indo lá toda semana. Tem que ir? Tem que respeitar o cliente e dar o suporte. Mas tem que ser mais técnico. Mais estratégico. Exato. É uma visita mais de acompanhamento, e principalmente dar a cara a tapa. Você comprou o meu produto, eu falei que ia dar certo, agora eu tô aqui para acompanhar. Gera relacionamento. Mas ele não pode deixar de ter visita de venda, né? Não. Então a gente começou a mensurar mais nesse caminho. E ali a gente começou a ter uma gestão comercial muito mais técnica, eu acredito. E hoje, como é que está o nível hoje de gestão? Sim, e eu sempre falei para você, né, Carlos? Eu não me preocupo com a parte... Não é que nós como empreendedor não preocupa, mas sempre eu cobrei de vocês porque me ajudassem na área comercial, né? Sim. Porque se a área comercial na empresa está indo bem, sim, as outras coisas você ajusta tudo. Exato. Com dinheiro dentro de casa, o resto você resolve, né? O resto você resolve. Sim. Mas se se a empresa deixar de vender, aí vai impactar em tudo. Sim. Em tudo. Então essa é a minha preocupação. A todo momento, a energia é deslocada totalmente para a equipe comercial. Sim. Temos toda a estrutura hoje de financeira, jurídica, contábil, muito bem estruturada hoje. Sim. Importante do contábil, né? Porque às vezes o cliente esquece do contábil. Sim. Lá a gente teve uma preocupação de acompanhar sempre, né? Acompanhar sempre, mas sempre focando no comercial. Sim. Sempre nós conversando. Não vamos deixar o comercial abater. A nossa primeira entrega todo ano foi o planejamento comercial. Foi o planejamento. A gente fazia o orçamento. As campanhas, a estratégia, Exato. Os bônus, as comissões, os 14º, salário. Sim, bonificação, as campanhas. Sempre motivando o vendedor, sempre mostrando para ele que ele é capaz. Se ele entregar um pouco a mais, ele vai ser reconhecido, remunerado por esse pouco a mais que ele entregou. E isso é muito do trabalho que a gente fez ali da parte técnica, de campo, a gente falou muito, a gente traçou meta, a gente traçava a meta anual, da meta anual a gente destrinchava aquilo ali por mês, destrinchava
por grupo de clientes, por cultura, por vendedor. Do vendedor a gente traçava a meta dele, apresentava, criava controle, a gente tinha o BI, né, para saber se o vendedor bateu ou não meta no mês. Mas tinha uma parte que não estava comigo e que a gente sempre conversou muito sobre ela, que eu acho que é muito importante, que às vezes as empresas esquecem um pouco. A parte técnica. O quanto vocês investiam no vendedor para ele ter conhecimento técnico. Feira, evento, trazer o treinamento, capacitação, brigar mentoria, com a indústria para a indústria mandar visita técnico. à fábrica. Sim. Treinamento praticamente toda semana, uma semana sim, uma semana não, os fornecedores dentro da empresa capacitando, treinando, preparando, entendeu? Eu falo assim, a gente como empreendedor, a gente tem que olhar que aquele tempo que os colaboradores estão parados ali dentro da empresa recebendo treinamento, que ele é o maior investimento que a empresa está fazendo. Sim. Muitos empreendedores acham que não. Mas acho que é perda de tempo, né? Vou deixar minha equipe de campo parado aqui dentro treinando. Aqui dentro. Mas eu penso do contrário. Se precisar ficar lá meio período, vai ficar lá em treinamento meio período. Sim. Porque até depois você tem ferramenta para você questionar, para você cobrar. E principalmente, você vai poder cobrar do vendedor alguma coisa que você entregou para ele. Sim. Você não está sendo injusto para ele falar, ele está me cobrando um conhecimento que quando me contratou eu não sabia. Não, eu te dei o conhecimento, te dei o suporte, coloquei o treinamento aqui dentro, agora você tem que mostrar a resposta. Sim. E um dos propósitos meu é tornar a empresa uma empresa autogerenciável. Sim. Esse é um dos grandes propósitos meu. Que a gente tem trabalhado nisso muito, né? Tem trabalhado bastante, esse é o foco. E assim, acho que estamos no caminho certo. A gente tem nosso propósito lá eu falo assim, de transformar vidas. As pessoas que estão lá dentro da empresa, elas têm que estar muito bem engajadas. Sim. Tem que ter um engajamento muito forte. Acho que a empresa, nós como gestores, tem que saber o sonho de cada colaborador que está ali dentro. A empresa, eu enxergo que ela é o que vai levar a pessoa no sonho dela, que vai ser o degrau para as conquistas dela. Um pertencimento de dono também, eu vejo que é um negócio importantíssimo. É desligar uma luz, apagar um ar-condicionado, fazer o rodízio de um carro, de um pneu de um carro, entendeu? Ter esse pertencimento de dono. Essa relação de confiança, transparência entre colaborador, parceiros, fornecedor, cliente. Essa relação tem que ser mútua. Tem que ter ética, tem que ter transparência. Tem que ter um negócio... E inovação. Acho que a gente que empreende, você tem que estar inovando todo momento. Todas as inovações, muitas você acerta, muitas você erra. Até o momento eu venho só acertando, venho inovando. Comecei com a Agrofert, da Agrofert pegamos a AGF, que é a nossa distribuição, que nós já distribuímos em nível nacional hoje. Da AGF fomos para a Supercampo, que é a nossa representação de adubo hoje, em nível nacional também, que a gente está fazendo um trabalho excelente. Temos a AgroRoad, que é a inovação que a gente trouxe, que é o drone. Sim. A gente leva a tecnologia de aplicação para o produtor de montanha com drone. Agora o mais novo, o café virtuoso. Sim. E assim, a gente acha que tem que estar inovando a todo tempo. E enganjando essas pessoas no time. E principalmente, eu acho que nessa questão é gerando mais fontes de receita. Você tem um negócio autogerenciável, um negócio sustentável, você não pode, além de apostar todos os ovos numa cesta só, você não pode deixar o seu galinheiro todo focado numa única galinha de ovos, de ouro. Então, assim, a gente viu que o mercado da distribuição, da revenda, ele é interessante. Importante. E ele me dá uma certa margem, ele me apoia, mas se eu já tenho essa estrutura, por que não distribuir outros produtos utilizando dessa estrutura? Sim. Depois, por que não representar outros produtos? E mais um pouco agora, por que não fornecer um serviço mais técnico na questão do drone? Porque ele me ajuda a vender o manejo. Sim. Porque o agricultor vai comprar o seu serviço do drone para aplicar o manejo que você direcionou ele. Então, um negócio vai apoiando o outro. É meio que uma questão de crescimento É como se fosse em camadas. Olha, eu tenho esse suporte. Quando eu trago um outro negócio aqui, eu vou criando soma de possibilidades, soma de receita, soma de network, de relacionamento. Exato. E ele expande. Talvez o cara que você representa hoje, amanhã é cliente da distribuidora. Sim. Que amanhã ele é, por exemplo, seu ex-chefe, hoje é cliente de uma distribuição ou de uma representação. Sim. Aquele grande produtor que não tem o perfil de comprar da sua revenda, mas o porque ele drone compra, é uma ferramenta que leva até ele. E às vezes o cara que é muito grande, que não compraria, por exemplo, de uma revenda, ele pode ter você pode ser um representante de uma indústria levando o produto até ele. Sim. Então, é uma soma de fatores. Ele dá esse potencial. Mas nesse aspecto mesmo
da questão técnica, do investimento, a gente vê que tem muito. Isso aí eu até falo que é uma questão das suas apostas, e você sabe a minha opinião sobre algumas delas, às vezes eu te xingo por isso, mas, né, a gente tem que respeitar. Tá dando certo, então é uma soma de fatores, não é só a minha opinião que vai valer aqui. Mas se apostou muito na parte técnica, e eu não vejo isso só na parte técnica do campo. Não é só no campo que você aposta assim, olha, os meus vendedores são os mais qualificados. Hoje o nosso nível lá de gestão tecnológica do vendedor é muito grande. Sim. Um vendedor, quando ele vai no campo, no celular dele, ele consegue ver o quê? Da carteira dele, ele vê tudo que ele quiser. Ele consegue clicar no nome do cliente e saber quais dados dele. Se ele pegar o celular lá no app... Última compra, última visita, o que o cliente comprou, dos grupos de produto, o que aquele cliente mais participa dentro dos grupos de produto, entendeu? Qual que é a cultura dele? Qual que é a cultura? O potencial dele. Hoje o vendedor... O que ele já comprou daquele potencial? Já comprou daquele potencial tudo. Foram algumas horas da gente desenvolvendo isso, tanto aqui para o resultado, conversando aqui na sala de reunião, quanto lá. E assim, nesse cenário, uma coisa que eu mais vejo de potencial na questão de ter uma empresa autogerenciável lá, é porque é o seguinte, hoje, se você perder um vendedor, você não perde o conhecimento sobre aquele cliente. Sobre aquela carteira. Hoje já não perco mais. Exato. Há um tempo atrás eu perdi. Sim. Se o vendedor sair, a carteira ela está gerenciada pela Agrofert. Então você consegue saber o que aquele cliente comprou, qual foi a última visita, qual o tipo de produto que ele compra, qual que é a opinião daquele cliente sobre tecnologia. Você sabe se ele tem quantos hectares ele tem de café, quantos hectares ele tem de trigo, de soja ou de grãos em geral, sim. Se ele tem mais de uma cultura. Então, toda essa informação é da empresa. Essa informação não é mais só do vendedor. E não é um problema. O vendedor faz o trabalho dele, ele tem que levar junto. Ele sai da empresa com conhecimento, com experiência, com muita coisa. Mas a gestão da carteira é da empresa. Com isso, você não fica mais com aquela preocupação, assim, se eu perder um vendedor, eu perco a carteira imediatamente. Se eu perder um vendedor, eu tenho que colocar outra pessoa no lugar. Sim. E aí, para colocar essa pessoa, para ela poder sair cedo, seguir preencher os dados no aplicativo, começar a saber o horário que ela pega o carro, como que ela dirige, qual que é a rota dela, quem são os clientes, como que é a gestão desses processos dentro da empresa. Porque hoje eu vejo a Agrofert como uma referência nessa questão de processos. Sim. E a gente aposta muito nisso também. Como é que é o investimento seu e a sua preocupação nessa parte de processos hoje lá dentro? Assim, eu acho que todo empreendedor precisava enxergar a importância de um processo dentro da empresa. Que eu entendo assim... pessoas, processo, pessoas. O dia que você, como gestor, consegue enxergar isso, o negócio começa a se tornar autogerenciável. Fica fácil de você gerir. Entendeu? Que hoje eu já chego na empresa e não preciso ficar lembrando das coisas. Sim. Porque o processo está lá, ele está sendo seguido. Você só vai nas etapas dele e vai só fazer a checagem. Sim. Assim, melhora, ajuda muito na gestão. Muito. Um desafio operacional que você tinha ali, até tá na minha cabeça qual o desafio, mas fala na operação ali, na hora de entregar o produto para o cliente, você tinha alguma dificuldade antes de ter processos? Controle da logística. Tivemos muitos problemas. Sim. Muitos problemas. Ordem de entrega. Produto que já tinha sido entregue, sendo entregue 2 vezes por falta de controle, falta de processo. Né? Lote de produto trocado, erro de estoque. Tudo isso, a gente foi criando os processos, foi amenizando isso tudo. Sim. Foi criar processo ali, como é que era a ordem de entrega, como é que colocava a gestão à vista do quadro que a gente colocou lá. Sim. Que às vezes é uma coisa muito simples. O cliente quer criar uma tecnologia, contratar outro software, trazer uma coisa mirabolante para mudar a gestão dele logística, a gente resolveu com um quadro. Com um quadro e com uma coisa simples e prático. Não precisa ser nada fora da casinha, nada mirabolante. Sim. Às vezes eu falo que o básico. O básico bem feito... Bem feito. Básico, ele acabou. Não, isso, e logística a gente resolveu assim. Gestão financeira. Você lembra algum problema que você tinha antes e que agora você consegue ter tranquilidade, que você não precisa preocupar com ele mais? Na gestão financeira? Um fluxo de caixa, por exemplo. Sim. Você não precisa pedir mais, né? Não, ele está lá todo dia no meu e-mail lá. Sim. À vista. E você sabe o que a pessoa está fazendo. Sim. Processo de cobrança. Melhorou muito. Agora, você não precisa preocupar se o cliente vai ser cobrado ou não, se está sendo cobrado ou não. Existe um processo de cobrança. Passou de X dias, vai ser cobrado. Sim. A equipe já está toda em contato com o cliente, eles têm toda uma premiação. Sim. É tudo medido sobre o resultado. E se não chegar, e se o cliente não pagar, você sabe que uma hora vai chegar até você, né? Sim. Que a última instância
vai sempre terminar no Guilherme. Sempre a última. Né? Ou seja, você não preocupa, mas você não tem que ir lá ficar chamando o financeiro aqui, cobrou aquele cliente. E aquele outro cliente, você passou para o vendedor para ele ir lá cobrar? E aquele outro. Então ali resolveu com processos. E no comercial, o que você acha que foi o processo que mais fez diferença para você lá? A nossa carteira, o trabalho da carteira de cliente. O planejamento da carteira de cliente. O planejamento da carteira. Isso daí... Saber que vendedor ia em cada cliente, quando ele ia. Tá, o que ele está fazendo hoje, você sabe. Eu entro lá no aplicativo e olho, eu sei onde cada um está, o que cada um está fazendo. Sim. E isso a gente está falando depois de muito tempo a gente fez com o aplicativo. Mas a gente começou fazendo com um formulário simples. Sim, manual com papel. E foi ajustando. Exato. Gestão de frota. Porque hoje é uma frota, né? Não é mais um carro, 2 carros, 3 carros. Hoje a gente está com quantos vendedores de campo? Hoje, juntando a equipe toda, juntando a filial, já são 10. 10. Mais a frota de logística de entrega. Mais os caminhões. Mais os caminhões, mais a equipe que está ali de suporte na loja. Sim. Então, assim, isso hoje a gente tem uma frota. Como é que você gerencia essa frota? O que você preocupa dessa frota hoje? Manutenção preventiva. A gente tem todo um controle hoje. Tem uma pessoa específica só para esses processos dentro da empresa hoje. Que fica... Uma da parte do serviço dela é controlar a frota. Sim. Abastecimento, troca de óleo, rodízio de pneu, manutenção preventiva, entendeu? Uma troca de uma correia dentada, tá tudo em dia. Isso começou com controle através de uma planilha. Eu não sei como é que está hoje exatamente, porque eu não estou na operação tanto mais. Está informatizada também. Já está informatizado, já está com o sistema, né? Já. Então, ótimo. Mas começou com uma planilha simples. Sim. E que funcionou. Então, assim, aí, hoje o investimento que a gente tem lá para ter software, essas coisas, é praticamente uma pessoa especializada para ficar por conta, né? Você viu a vantagem disso. Esse dia eu estava lendo... Estou lendo o livro do pessoal da Amazon. Dos senhores que passou na Amazon. E falando que a grande virada da chave da Amazon foi quando eles colocaram um sistema de informação dentro da empresa. Trouxeram o sistema de TI deles para dentro da empresa, que foi a grande virada de chave deles. Sim. Investindo em tecnologia, né? Investiram em tecnologia. E para mim hoje tecnologia está muito ligada à informação. A tecnologia ela vem para te dar controle de informação. Ou seja, medir qual é a informação? A informação é saber se o meu processo está sendo bem executado. A informação é saber qual o volume de vendas, como é que está o fluxo de caixa, como é que está o atendimento a um cliente, qual o volume de vendas, quem vendeu, quem comprou, o que comprou. Então é a gestão dessa informação. E a tecnologia vem para quê? Consolidar tudo isso e te entregar de forma rápida para tomar decisão e para acompanhar a venda. Então eu acho que uma das viradas de chave que hoje a gente tem dentro da Agrofert, para mim, é que hoje a gente aposta muito em tecnologia. É o caminho. É o caminho. Se não fosse a tecnologia, talvez nós não estaríamos onde a gente está hoje. Sim. Vendendo para fora do país, vendendo no Brasil todo. No Brasil todo. Distribuindo para grandes players do mercado, né? Sim, sem dúvida. De revenda. Sem dúvida. E com os projetos aí online, que se tudo der certo, a gente volta aqui daqui a um ano. Uns projetos bem audaciosos aí, né? Para trazer mais para o pessoal. De abertura de filiais, até 2027, 2028, a gente pretende estar com mais 5 filiais. Sim. Não vou contar a estratégia para vocês não, mas a estratégia é boa. Eu que desenhei junto com ele. Então eu não vou abrir esse passo aqui não, porque tem qual o caminho da gente seguir, né? Não é simplesmente, não vou abrir filial o ano que vem. Não, a gente tem um mercado, tem um potencial, tem uma estratégia, tem como abrir, como facilitar essa abertura. Sim. Como se tornar isso mais fácil, mais ágil. Sim, e conseguir, né, virar a chave rapidamente a cada abertura. Isso. Não ter que sofrer durante esse processo. Sim. E principalmente, levar o processo de vendas, levar o processo de gestão financeira facilmente para dentro das novas filiais. Sim. Porque a gente acredita que aquele processo ali gera venda. Eu vejo isso de forma muito clara hoje na Agrofert. Isso. Empresa esse ano agora em julho, dia 17 de julho, faz 5 anos. Sim. De bastante trabalho aí. Do primeiro ano de faturamento para agora, quantas vezes multiplicou em 5 anos? Só para o pessoal ter uma ideia do que é o potencial de crescimento disso aí. Multiplicar umas 5 vezes, né? Acho que dá mais, hein? Dá mais um pouquinho, né? Acho que dá muito mais umas 5 vezes. Ele está sendo humilde. Vou deixar esse número por baixo aí, pra vocês não imaginarem. O rapaz é tranquilo. Mas assim, o potencial que a gente tem crescido no mercado é muito grande. E não só o potencial o crescimento da Agrofert, para mim, ele não reflete basicamente em crescimento de vendas. Ele reflete muito no atendimento ao cliente. Sim. Hoje a Agrofert ela atende o cliente de uma forma diferenciada, é por isso que vende. Não tem segredo.
A gente controla muito bem o atendimento. A gente sabe quando o vendedor foi, o que ele foi fazer, que cliente ele foi, se esse cliente comprou ou não. A gente tem gerenciado até ao nível de qual esse cliente, ano passado, até a data de hoje, do primeiro dia do ano até a data de hoje, quanto que ele comprou e qual o potencial dele. Então, um cliente que comprou R$80 mil por ano, tem potencial de comprar 80 mil por ano, até dia 20 de julho, tinha comprado 50 mil ano passado. Esse ano comprou 3. Então, você sabe se você está perdendo ou não um cliente. Sim. Então, a gente tem essa gestão, mas mais importante que isso, eu não vou lá e mando o vendedor tentar vender, né? A gente manda lá o vendedor dar assistência, porque a gente sabe que esse cliente não comprou, porque a gente não deu assistência. Porque ele vai comprar de alguém. Sim. Não tem como. Não é assim, eu não comprei da Agrofert porque esse ano eu não vou fazer esse investimento. Não existe essa opção. Se eu não comprei da Agrofert, eu estou comprando de outro. Então a gente vai o quê? Apostar em serviço. Vamos mandar alguém lá para apostar em serviço. Essa foi a aposta que deu certo e funcionou. E cada dia pretendo estruturar mais ainda. Sim. Sempre apostando em prestação de serviço, Sempre apostando em prestação de serviço. Por mais que o seu negócio ainda é vender insumo. É vender insumos, vender commodity, que é um negócio muito complexo, que é totalmente dependente do mercado, de dólar, de bolsa. Mas, assim, é um mercado muito dinâmico, muito rápido. Se você conseguir pegar os insights do momento, assim, dá para fazer muito negócio, dá para crescer muito. Assim, ótimo. Finalizando, a gente já falou aqui de planejamento, gestão financeira, estratégia, contamos um pouco da sua história. Pessoas. Falamos de pessoas, que é extremamente importante. Se fosse para você deixar um recado final para o pessoal, falar um pouco aí do que você acha que é relevante, assim, de um cara que, querendo ou não, a gente saiu de uma história de alguém que tinha... Um carro de 20 mil de entrada, um estoque de 50 mil consignado... E uma hospedagem paga por uns 6 meses lá na pousada. Para hoje está com mais de 10 vendedores em campo, mais de duas filiais, dependendo dos negócios. 30 colaboradores já. 30 colaboradores. A gente está falando de atender no Brasil todo. A gente está falando de 5 negócios. Colocando só a Agrofert, tem mais filiais, mas sem dar muitos detalhes do seu negócio. Um cara que saiu disso e chegou até esse ponto, eu vejo... Que recado você daria para quem está assistindo a gente falar assim, olha, foca nisso, que foi o que fez fazer a diferença aqui? Assim, primeiro ponto, eu falo assim, acredite em pessoas, foque no seu sonho e feche o ouvido para conversas paralelas e trabalhe. Eu falo assim, deu um problema, trabalha. Deu outro problema, trabalho. Eu sou assim, não dou ouvido para conversas, para pessoas que não te motivam, entendeu? Sempre foquei no trabalho. Qualquer problema que aparece, eu falo assim, meu serviço, meu desafio é resolver o problema. Então, vou para cima. Sim. Quanto mais trabalho tem, melhor, né? O pessoal fica todo apavorado com o negócio de política e disso. Impacta no nosso negócio? Impacta. Sim. Mas, pessoal, eu falo para a equipe nossa, vamos focar. Vamos focar no resultado que dá certo. Esquece das outras coisas. Entendeu? Tem um processo, tem um trabalho e executa. Executa. Para de conversa, de desânimo, de falta de motivação, entendeu? Sim. Um recado, então, acredite em pessoas. Sim. E trabalhe. Sim. Acredite nas pessoas, que é um pilar do seu negócio, e trabalha. Sim. Eu costumo brincar que trabalho duro, consistente, nunca deu errado. Não dá. Não tem como. Sim. Eu falo um trabalho com transparência, com ética, com clareza, focando em pessoas e focando no trabalho. Vai dar certo. Vai dar certo. Sim. E na parte de planejamento, o que você acha que seria assim? Um recado final fala assim, olha, você tem que parar e pensar em planejar, porque um pouco do nosso negócio aqui é falar de planejamento. Planejar, a gente falou muito de gestão comercial, gestão financeira. Onde você acha que está o segredo do negócio quando o assunto é planejamento? Quando o assunto é evolução do negócio? Porque assim, trabalhar vai fazer com que você execute. Sim. Mas se você tiver um planejamento, você vai trabalhar correto. Então, trabalha duro e planejar. Qual seria o foco ali do planejamento? Assim, planeja com... Seja cauteloso no planejamento e rápido na execução. Sim. Entendeu? E saber que o dinheiro do negócio não é seu, é do negócio. Acho que o grande erro de todos os empreendedores que na hora que vê aquele tanto de dinheiro,
acha que aquele montante é seu. Sim. E não é. Ele é do fornecedor, do seu cliente, do seu colaborador, da empresa, da estrutura, do operacional, menos seu. Você tem a menor fatia lá, é a sua. Sim. Entendeu? Tendo isso em consciência, planeja bem o financeiro, então, que vai trabalha duro vai embora que hoje, e aposta no comercial. e aposta no comercial. Sim. Ótimo. Pessoal, então, a gente vai ficar por aqui, porque está dando um pouco mais de 1 hora de podcast aqui já, de entrevista, de conversa, não sei como é que chama isso aqui. Mas o importante é tentar trazer conteúdo para vocês. Hoje a ideia foi trazer um conteúdo muito prático. Vocês viram que de forma simples, a gente conseguiu bater um papo aqui e alinhar, mas assim, a gente falou muito de planejamento financeiro, falamos de planejamento comercial, controle, falamos de gestão de pessoas, gestão comercial, falamos muito de financeiro na parte de controle, gestão financeira, planejamento, orçamento. Uma empresa saudável sem estar endividada em banco, sem financiamento. E apostar, quando eu vou endividar, quando eu vou apostar, eu sei que o dinheiro não é meu, né? O dinheiro, eu coloquei o dinheiro na empresa para apostar, e o dinheiro é do banco, é de fornecedor, é de funcionário. O dinheiro ele é do negócio, ele não é do empresário. Então, assim, a gente conseguiu passar por muita coisa, eu acho que é um modelo novo que eu quero trazer aqui, começar a trazer os clientes. A gente tem uma história aí, se a gente conseguisse trazer um cliente por semana aqui, de toda a história de clientes que eu já atendi, talvez eu fique aí com algumas semanas de crédito para conseguir durante os 2 anos, né? Teria aí uns 2 anos para trazer cliente aqui. Mas, Guilherme, muito obrigado. Acho que tá bom aqui, né? Já é quase 5h30 de uma sexta-feira, de uma segunda-feira de carnaval. BH bombando. Exatamente, a gente ainda tem muita coisa para fazer aqui hoje. A gente veio aqui hoje para fazer planejamento, planejar o futuro do negócio aqui durante o ano de 2023. A gente aproveitou, agradeço demais, Guilherme, por ter cedido esse tempo aqui e compartilhado um pouco da sua experiência com a gente. Bacana, eu que agradeço também de ser o primeiro entrevistado do seu podcast. Exatamente. Fico muito honrado e agradecido pela amizade e pelo trabalho que nós estamos construindo junto aí. Sim, acho que ainda tem muita coisa para fazer, né? Tem esse ano a gente tem grandes planos aí para dar continuidade. Eu ainda vou visitar bastante a AgroFest. Talvez esse ano você até me obrigue a visitar mais lá agora, né? Já que você falou que eu estava indo pouco ano passado. Mas, pessoal, eu agradeço. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse material, se gostou desse formato, compartilha, porque eu quero sempre trazer aqui toda semana um cliente da Pro-Resultado, um empresário de campo, alguém que tem história para contar e principalmente vai passar... como é que eu vou te explicar isso? Eu queria passar um pouco aqui da realidade do dia do empreendedor. Não é tipo o empresário que já vende milhões, já vende histórias de startup, coisa muito grande, que você vê na internet que fica muito longe da sua realidade. Sim. Eu queria trazer aqui o dia a dia, a real, né? Assim, aqui é na prática, né? Na prática, é sair ali. Como é que o cara saiu de ter um carro no fundo de uma... Um salário de 3 mil? E no fundo de uma... Como é que chama? Da pousada ali, até ter um negócio milionário. Exato. Eu quis trazer na prática isso. Pô, tá ali o caminho. É trabalhar, mas é trabalhar com processo. Então, começa a vender, faz o mercado te conhecer. O mercado te conheceu... Aí sim, você tem uma certa rentabilidade, aposta no crescimento, aluga um espaço, poucos colaboradores, faz com que eles vendam, acredita em processo, não tira o dinheiro da empresa e reinveste, que você vai chegar lá. Então, assim, é muito prático, não é aquela coisa de você ver de um cara... internet todo momento. Vem aqui, vou te ensinar a faturar do 0 a 100 mil reais. Exato, ou do 0 a milhões, ou então um cara vira para você e fala, não, eu era catador de lixo reciclável e hoje eu tenho uma indústria de tecnologia que fatura 500 milhões. Mas, porra, cadê o caminho? Né? A gente olha e fala assim, como é que esse cara saiu daqui e foi para cá? Eu quis trazer a prática. Eu quis trazer um pouco disso. Olha, pô, tem uma rota. Vivenciou na pele, né, cara? E foi no dia a dia. Eu te encontrei conversando lá, sentado no restaurante na beirada de estrada, para estar aqui hoje com um negócio milionário. Que eu não vou falar de faturamento, Guilherme, mas... a gente falar, você fala. Mas eu vou falar com vocês. Peraí, deixa eu só ver quantos dígitos aqui. Vou falar o que a gente tem meta para os próximos anos. Fala os próximos anos. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Seguinte, a nossa meta para os próximos anos é ultrapassar uns 9 dígitos de faturamento. Então, você já tem uma ideia aí do que é isso. Está próximo. Ele tá aí, não está longe não. Não é uma coisa assim que eu vou ter que multiplicar a empresa 5 vezes para chegar nisso, não. Não está tão longe. Então, eu estou trazendo para vocês um cliente que saiu do zero e que a gente vai ultrapassar os 9 dígitos nos próximos anos. E eu vou trazer o Guilherme aqui quando isso ultrapassar para a gente poder falar, chegamos lá. Então,
Então, se você gostou, achou que isso aqui tem potencial, compartilha, curte, deixa um recado, deixa um comentário aí falando pra gente. Olha, faz mais pergunta nesse sentido, pergunta um pouco mais disso, abre um pouco mais de detalhamento, mostra exemplo que a gente pode trazer aqui. Mas eu preciso que vocês me deem pelo menos um norte do que seria um caminho mais interessante para a gente avançar nesse projeto, se for um projeto que tem espaço no dia a dia. Bom, se você gostou desse material, curte, compartilha, não esquece de assinar o sininho para você poder receber as notificações e de se inscrever no canal se você não for inscrito. Você pode seguir nas redes sociais Agrofert, pode seguir o próprio Guilherme Ferreira Silva, Café Virtuoso, patrocinador do podcast hoje. Pessoal, mas é isso. Agradecer pela participação aqui no podcast hoje e que venham os próximos. Eu agradeço, até a próxima e como sempre, trazendo aqui muito planejamento, gestão e muita contabilidade estratégica.